Olá, meu nome é Jaqueline Aparecida Barcelos e vou apresentar para vocês um pouco do meu projeto de TCC intitulado Caracterização das práticas de exposição e proteção solar dos moradores de Ouro Preto, Minas Gerais. Durante a minha apresentação, abordarei alguns aspectos teóricos relativos ao tema, a justificativa, os objetivos e a metodologia empregada no meu trabalho. Sou orientada pelas professoras Renata Cristina Rezende Macedo do Nascimento e Vanessa de Almeida Belo. A luz solar ela é composta por um espectro contínuo de radiação eletromagnética dividido em três, conforme o comprimento de onda. Neste sentido, temos a radiação ultravioleta, a visível e o infravermelho. A radiação ultravioleta, ela representa apenas 10% de toda a radiação solar que atinge a Terra. Ela se subdivide em ultravioleta C, ultravioleta B e ultravioleta A. Existem uma série de fatores que atenuam a intensidade da radiação solar. Didaticamente, podemos dividir esses fatores em fatores atmosféricos, que inclui a camada de ozônio, poluição, as nuvens, fatores geográficos, como a latitude e a altitude, e fatores temporários, como estação do ano e período do dia. No geral, a radiação solar ela tende a ser mais intensa em países localizados próximo à linha do Equador, como é o caso do Brasil, no verão e entre 10 e 16 horas. A radiação solar que incide sobre a Terra e sua capacidade de produzir lesões na pele são medidas pelo índice ultravioleta. O índice ultravioleta ele foi criado pela Organização Mundial de Saúde em parceria com outras entidades para facilitar o entendimento do público leigo. Os valores de índice ultravioleta eles se dividem em categorias de risco e orientam as medidas de fotoproteção que devem ser adotadas, assim como mostra o quadro. Para termos uma noção, o índice ultravioleta do município de Ouro Preto, no dia 17 de julho deste ano, era 6, ou seja, o risco de exposição era alto, o que indica a necessidade de proteção intensa. E esse valor ele é ainda mais expressivo se a gente considerar que estamos no período de inverno. No Brasil, os índices ultravioleta observados são bastante elevados devido à localização geográfica do país. Como eu já havia dito, o território brasileiro ele está localizado muito próximo à linha do Equador, e por isso o Brasil é considerado o país do mundo com maior extensão de território em proximidade com o Sol. E aí, vale ressaltar que, ao contrário do que muita gente pensa, os altos índices ultravioleta não são observados somente nas regiões litorâneas, mas sim em toda a extensão do território. Além disso, o país tem uma grande heterogeneidade de clima e enorme miscigenação da população, o que impede que programas de fotoproteção adotados por outros países também sejam adotados aqui. Pensando nisso, em 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou o Consenso Brasileiro de Fotoproteção, o primeiro documento destinado à fotoproteção dos brasileiros. E aí fica aquela dúvida: devo me expor ao sol ou não? Os efeitos da radiação solar são bons ou ruins? O fato é que os efeitos da radiação solar sobre a pele podem ser benéficos ou maléficos, a depender, por exemplo, do tempo de exposição e do fotótipo do indivíduo. Os raios ultravioleta que penetram a pele, eles são capazes de provocar alterações agudas, como o eritema e a produção de vitamina D, e crônicas, como o fotoenvelhecimento e o câncer de pele. O câncer de pele aparece destacado nesse slide por ser um importante problema de saúde pública. E por isso vamos falar mais dele. A patogênese do câncer de pele ela é multifatorial. No entanto, a radiação ultravioleta, especialmente a radiação ultravioleta B, tem sido apontada como principal agente causador do câncer. Mas por quê? Porque ela é capaz de danificar o DNA das células da pele, provocar mutações genéticas e supressão da resposta imunológica cutânea.
O câncer de pele é o tipo de câncer mais incidente no Brasil, correspondendo a cerca de 30% de todos os tumores malignos diagnosticados no país. Ele pode ser dividido em dois tipos: o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. O mais incidente, porém menos grave, é o tipo não melanoma. Segundo o INCA, em 2018, foram 165.580 novos casos do câncer de pele do tipo não melanoma e 6.260 novos casos do câncer do tipo melanoma. Para evitar o câncer e outros danos provocados pela exposição solar excessiva e desprotegida, existem as medidas fotoprotetoras. A fotoproteção, ela pode ser entendida como um conjunto de medidas que objetivam reduzir os danos provocados pelo sol. Ela se divide em medidas naturais e físicas, além de incluir os filtros solares, agentes de ação sistêmica e a fotoeducação. A fotoproteção natural agrupa a camada de ozônio, as nuvens, as árvores, a melanina e tantos outros. Já a fotoproteção física inclui as roupas de manga longa, os chapéus de aba larga, óculos escuros, o guarda-sol e os vidros. A adoção dessas medidas físicas que eu citei, elas têm sido cada vez mais estimuladas por se tratar de uma forma eficiente, segura e econômica de proteção solar. Além dessas, temos também os produtos cosméticos e algumas alternativas de uso oral, como minerais, carotenoides e compostos fenólicos. O sucesso da fotoproteção, ele depende da combinação do maior número de medidas possíveis, mas sempre aliadas à fotoeducação. A conscientização da população sobre os riscos de exposição solar, ela contribui muito para a adoção de todas essas medidas que eu citei. Na legislação brasileira, os filtros solares, eles são classificados como cosméticos. Em alguns países, o filtro solar é classificado como medicamento, mas para a gente é um cosmético. Eles agem absorvendo, refletindo ou dispersando os raios ultravioleta. E a depender de aspectos estruturais, eles são classificados em inorgânicos ou orgânicos. Os agentes inorgânicos, eles são, na maioria das vezes, compostos por óxido de zinco e dióxido de titânio. E eles agem principalmente pelo mecanismo de reflexão. Os filtros inorgânicos, eles são atóxicos e, por isso, é a primeira opção para uso em crianças. Entretanto, esses filtros inorgânicos, eles possuem o inconveniente de deixar a pele com aspecto esbranquiçado. Os agentes orgânicos, por sua vez, são compostos aromáticos, e aí existe uma lista bem ampla com vários desses compostos. E eles vão agir absorvendo a radiação ultravioleta através do mecanismo de ressonância. O grau de proteção dos filtros solares contra os raios UVB, ele é determinado pelo fator de proteção solar, conforme metodologia que aparece exemplificada na imagem. O método ele é realizado em vivo, com voluntários com fotótipo 1 ou 2, utilizando uma irradiação de luz UV de arco xenônio, que tem a intenção de simular a radiação solar. O valor do fator de proteção solar, o FPS, é obtido pela razão entre a dose mínima de radiação capaz de formar eritema na pele protegida e a dose capaz de formar eritema na mesma pele sem proteção. Já o grau de proteção referente à radiação UVA, ele é dado em FPUVA, que é o fator de proteção UVA. Ele é determinado de forma semelhante, porém, levando em consideração a dose mínima de radiação requerida para provocar escurecimento pigmentário e não eritema, como o anterior. Os filtros solares, de acordo com a nossa legislação, ele deve ter, no mínimo, um FPS igual a 6 e o FPUVA, ele deve ser 1/3 do valor do FPS, pelo menos 1/3.
E aí, vale ressaltar que a proteção que é prometida no rótulo, ela só é alcançada se o protetor for aplicado em quantidade adequada. Caso contrário, não. Então, diante de tudo o que eu já disse aqui, a alta incidência solar no país, as peculiaridades regionais e a existência de poucos estudos justificam os trabalhos que objetivam conhecer as características de exposição e proteção solar de diferentes grupos, porque esses estudos eles servem como forma para subsidiar a personalização das recomendações de fotoproteção e contribuem muito para a redução do câncer de pele. Nesse sentido, o nosso objetivo é caracterizar as práticas de exposição e proteção solar de moradores do município de Ouro Preto, Minas Gerais, que participaram da campanha de fotoeducação no ano de 2018 e também no ano de 2019. Para isso, nós trabalhamos durante essas campanhas de fotoeducação, coletando dados por meio da aplicação de um questionário. E, no momento, esses dados se encontram em fase de análise. Os resultados concretos eu apresento para vocês em uma próxima oportunidade. Obrigada!